eu humildemente aqui, antes de ouvir, e eu vou brincar um pouquinho, porque eu conheço a posição dos dois, antes de ouvir, na verdade, a lição do professor Hermes Zanetti de que o artigo 16 viola o artigo 8º do CPC-15 e fere o princípio da isonomia, ou que o mesmo a lógica de continência e de conexão faz com que o artigo 16 ele perca a razão de ser, que essa é a doutrina do professor Sérgio Arenhardt, quer dizer, não há porquê, né, se vislumbrar a possibilidade da limitação, se inclusive o sistema permite conexão. A posição dos dois são muito bem conhecidas, então eu vou simplesmente, humildemente aqui, projetar, já que eu sou o mais humilde professor de todos, alguns slides, né, sobre o tema que ajudam, teoricamente, a compreendermos até o debate que está sendo travado, e já ouvimos aqui duas posições bem distintas. E eu gostei muito, sendo aqui profundamente honesto, da parte final da explanação da professora Maria Lúcia, quando ela traz, inclusive, algumas dificuldades práticas, e eu vou utilizar até esse raciocínio na parte, enfim, na parte final da minha rápida explanação, com relação a algumas outras preocupações que não são só importantes para os jurisdicionados, né, como um todo, mas também para a própria reflexão do Ministério Público, né? A gente começa aqui, antes de tudo, pessoal, e isso é mais para quem, de alguma forma, está entrando no tema, está ouvindo essas explanações pela primeira vez, com relação ao foco no artigo. O que se discute, na verdade, é essa parte em negrito, né? Se o artigo 16, ele poderia, de alguma forma, prever, né, que essa eficácia da coisa julgada, ela estará restrita aos limites da competência territorial do órgão prolator. Não se fere aqui, de forma nenhuma, o fato de que a sentença proferida nas demandas coletivas, ela deixa de ter efeitos erga omnes. Na verdade, isso é uma premissa que continua existindo da lógica do artigo 16. O que se tem é uma opção do legislador, como muito bem colocou a professora Maria Lúcia, limitando-se à eficácia à competência territorial do órgão prolator. Estabelece-se praticamente, né, uma espécie de consequência lógica, limites subjetivos para que essa eficácia erga omnes ela possa se dar, ela possa ser operacionalizada. Trata-se, na verdade, de um limite à abrangência territorial da coisa julgada. Isso foi uma escolha do legislador, e a reflexão, a primeira reflexão que toca, principalmente ouvindo a professora Maria Lúcia, é se na realidade, não seria mais seguro, caso se entenda que o artigo 16 ele não foi feliz, né, como muito bem colocou o professor Nelson Neri, quer dizer, caso ele, na verdade, ele esteja impróprio, ele não esteja aderente ao sistema das demandas coletivas, se a melhor forma não seria, na verdade, mudar a legislação. A gente vai ver aqui no final da minha apresentação de que existem iniciativas nesse sentido, e é óbvio que, na verdade, essas iniciativas devem ser debatidas com todo cuidado. Agora, se foi uma escolha do legislador e se essa escolha vem sendo aplicada por décadas de uma determinada forma, será que a técnica mais segura seria justamente permitir ao Supremo Tribunal Federal, inclusive contrariando julgamentos anteriores, mudar a sua lógica, né, e já declarar, na verdade, que esse artigo ele é inconstitucional? Quer dizer, será que é isso que se espera do Supremo? O Supremo, na verdade, como um guardião da segurança jurídica, como muito bem a Constituição prevê, será que deve fazer isso? Ou se disposições que tradicionalmente foram aplicadas pela legislação, se elas devem ser aprimoradas, será que elas não deveriam, então, ser objeto de uma mudança legislativa muito bem debatida e com toda a democratização nesse debate, né, como foi, inclusive, a mudança do Código de Processo Civil de 2015, que na verdade, teve uma participação de diversas entidades, né, de diversos professores, quando da sua tramitação. As razões de ser, na verdade, do artigo 16, né, elas estão na exposição de motivos, inclusive dessa lei, a Lei 9494 de 97. O que se busca aqui, claramente, é evitar-se o que a professora Maria Lúcia muito bem colocou na explanação dela, né? Ter-se, enfim, possibilidade de violação ao princípio do juiz natural, né? O próprio, de alguma forma, né, o próprio ministro Nelson Jobim, quando ele se manifesta nessa ADI 1576 do Distrito Federal, ele deixa claro, na verdade, o que se evita é o ajuizamento da mesma ação em vários locais da federação, onde for concedida a primeira, desistem das demais, e onde é negada alguma, prossegue a apreciação por outro juiz. Esse é um fenômeno que, na verdade, busca se evitar com a vigência do artigo 16.
evitando-se praticamente a possibilidade de escolha de uma jurisdição que, de alguma maneira, seja mais aderente a uma tese, né, a alguma fixação ali de posicionamento por parte de alguma demanda que seja extremamente importante de natureza coletiva e, com isso, ganhando-se uma eficácia nacional com relação àquele assunto. É algo que merece aprimoramento, com certeza, né, mas a grande origem do artigo 16, por que não dizer, está-se na busca, tá, de evitar-se aqui violação ao princípio do juiz natural, utilizando-se aqui as palavras do próprio ministro Nelson Jobim. E essa questão também foi bastante explorada pelo ministro Marco Aurélio, neste mesmo julgado. Né? É claro que, como foi muito bem colocado pelo professor Nelson Neri, este caso ele acaba não sendo alçado, né, a linha, ao patamar de precedente obrigatório, nos termos do atual 927 do CPC, mas já deixa, enfim, bem clara, né, a posição bastante pertinente aqui do Supremo com relação a uma matéria anterior. Conforme também muito bem foi apontado pela professora Maria Lúcia, o tema volta a ser enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, nesse recurso extraordinário 612043 do Paraná, aonde o artigo 16, de certa forma, ele acaba sendo prestigiado, inclusive fixando-se limites territoriais para a eficácia da coisa julgada formada erga omnes naquele debate concreto. O STJ, por mais de uma década, prestigia a aplicação literal do artigo 16. É óbvio, foi muito bem colocado aqui, que houve mudança de entendimento, mas era pacífica, né, a possibilidade do artigo 16 ser bem aplicado, né, inclusive com posições do ministro Luiz Fux nesse sentido. E o TST igualmente. O Tribunal Superior do Trabalho, apesar, por que não dizer apesar, da dicção da orientação jurisprudencial 130, né, que dava, de alguma forma, alguma dúvida com relação ao diálogo que poderia ser travado dessa orientação com o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, né, prestigiou, inclusive em julgados recentes, esse é de 2016, a leitura do artigo 16, abrangendo-se com isso a possibilidade de se ter esse limite territorial do efeito da coisa julgada erga omnes. A professora Ada Pellegrini Grinover, que sempre foi uma estudiosa muito forte com relação aos seus temas, né, das demandas coletivas, ela sem perder de vista a importância de todos aqueles grandes princípios que devem ser observados quando se estuda a ação civil pública, ela sempre, de alguma forma, pregou a necessidade de se evitar casuísmos irracionais e ofensa ao sistema confederativo. Né? Isso está bem claro nesse texto, que eu estou aqui trazendo para os senhores. Ela sempre, de alguma forma, pregou a importância de se ter o estado da arte no que toca ao estudo das ações coletivas e das demandas em geral, né? Mas, de alguma maneira, eu acredito que essas premissas, principalmente quando se debate um tema caro como esse, essas premissas não devem ser esquecidas, né? Então, eu não posso ter um sistema que permita o casuísmo irracional ou mesmo ofensas ao sistema confederativo. Né? E aí vem uma coisa importante, que certamente será enfrentada pelo Supremo. Quer dizer, a Constituição Federal ela traz princípios caros, princípios extremamente importantes no que toca, né, ao acesso à justiça, por que não dizer a possibilidade de se ir ao Poder Judiciário através de uma ação, né, a própria noção e importância da coisa julgada, a importância da segurança jurídica, mas a Constituição Federal, de forma nenhuma, limita a possibilidade do legislador infraconstitucional, do legislador ordinário, estabelecer na legislação infraconstitucional, de alguma forma, limites, condições, parâmetros, né? E isso, de alguma forma, vem da aplicação do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública. Ali tem um limite que foi posto, né? Então, esse limite, por que ele seria inconstitucional se ele está dentro das competências que foram lhe dadas pelo Constituinte e exercidas pelo legislador e tidas como corretas por décadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal Superior do Trabalho. Né? Conforme a professora Maria Lúcia também bem colocou, o próprio sistema hoje ele tem diversos outros mecanismos, quer dizer, apenas acrescentando aqui ao que ela mencionou, o próprio IRDR, a técnica de julgamento de recursos repetitivos, né, o próprio recurso especial repetitivo, o recurso extraordinário repetitivo e os precedentes diversos que estão listados no artigo 927 do CPC. Eu não vou aqui adentrar no mérito se a previsão do artigo 27
do PL 4778 de 2020 está mais correta, ou se ela deve ser aprimorada ou não. Eu só trago mal ou bem esse texto para, de alguma forma, dar um exemplo do que eu acredito como sendo a melhor técnica de mudança legislativa. Que, se uma determinada norma ela está, na verdade, equivocada, se uma determinada norma ela merece, vamos dizer assim, uma leitura diferenciada, então a melhor forma é a mudança da legislação. E é justamente o que o legislador está buscando fazer através do artigo 27, que substituiria o artigo 16. Isso traz mais segurança jurídica. Se nós não estávamos contentes com a forma de contagem do prazo de 15 dias para pagar, que era o que previa o artigo 475J, que inclusive culminou em 5, 6, 7 correntes sobre a técnica, na verdade, de contagem daquele prazo, veio o artigo agora 523 e estabeleceu uma regra um pouco mais segura de contagem do prazo. É através da mudança da legislação que nós temos técnicas mais seguras. E, mal ou bem, a abrangência nacional, que é muito bem defendida, né, na visão de grandes professores, do artigo 16, ou seja, da eficácia da coisa julgada, ela nos leva, na realidade, a reflexões como a que a professora Maria Lúcia muito bem colocou, se nós estamos prontos. Eu acredito que, partindo da premissa de que esse artigo 27 desse PL ele venha a entrar em vigor, nós temos que ter algumas reflexões importantes no ambiente de outros institutos, que não só no ambiente da ação civil pública. Por exemplo, negócios processuais celebrados com membros do Ministério Público. O professor Antônio de Passo Cabral, que é um grande estudioso sobre o tema, incentiva bastante a celebração do negócio processual. Eu deveria, então, dialogar como? Tendo em vista o princípio da independência funcional, que é um princípio muito caro para os membros do Ministério Público, como é que eu vou ter a segurança jurídica necessária de que eu estou celebrando um negócio processual e aquilo será considerado, na verdade, nacionalmente? Será que um outro membro do Ministério Público não poderá questionar aquela negociação processual? Questões como termos de ajustamento de conduta, isso aqui é importante, muito importante nos aspectos práticos das companhias. Celebra-se um termo de ajustamento de conduta sem assunção de culpa, muitas vezes, na verdade, até premissa, para a celebração do termo de ajustamento de conduta, mas partindo da premissa que eu tenho uma desjudicialização com relação àquele tema em um determinado momento. Aquilo terá impacto para toda a zona de operação da companhia ou só para aquela região? Isso tem que ser melhor debatido quando se celebra o termo de ajustamento de conduta. Muitas vezes, se faz a celebração do termo de ajustamento de conduta partindo-se da premissa, por que não dizer que o artigo 16 ele tem razão de ser. Na verdade, eu estou dialogando com aquele membro do Ministério Público, as condições que foram ali colocadas são aquela indenização que foi acordada vale para aquela situação concreta e a operação da companhia que deve ser adequada é a operação que está ali sendo objeto de debate com aquele membro que atua naquela jurisdição. Se aquilo vai ter uma eficácia nacional, eu tenho que ter uma segurança, então, de qual é o valor negociado e tenho que, na verdade, levar a companhia, a empresa, a pessoa jurídica a refletir sobre as condições de operacionalização daquela conduta nacionalmente. E a própria companhia pode chegar à conclusão de que ela não está tão errada assim, talvez seja melhor vivenciar uma ação civil pública até o fim. Então, será que, inclusive, uma leitura mais ampla da eficácia erga omnes, da coisa julgada em demandas coletivas, não pode até levar a vamos dizer assim, a um efeito colateral, que é um entrave às importantes negociações que são celebradas entre Ministério Público e pessoas jurídicas envolvidas para evitar-se a judicialização e a continuidade de um determinado conflito, porque uma das grandes conquistas que se tem justamente na noção da desjudicialização é a possibilidade da celebração dos termos de ajustamento de conduta e isso, enfim, sempre com a segurança de que aquilo vale dentro dos limites estabelecidos do próprio artigo 16. Um efeito colateral numa leitura mais ampla é justamente, talvez, uma reflexão maior daquele que está, muitas vezes, sendo alvo de um inquérito civil, e eu não estou entrando no mérito se acertadamente ou não, se faz sentido ele demandar até o fim, se faz sentido ele aguardar, então, a coisa julgada, porque o custo da transação pode ser extremamente maior.
Às vezes, a demanda ela pode fazer mais sentido. E aí, com isso, indo-se na contramão de uma das grandes conquistas que o CPC 15, ele, na verdade, prega, que é a possibilidade da composição, a possibilidade da negociação, a possibilidade da desjudicialização de conflitos. Eu não sei se eu consegui ser claro o suficiente com relação a esse efeito colateral que eu estou enxergando, numa eficácia um pouco mais abrangente dos limites da coisa julgada, já transportando esse debate para os limites do termo de ajustamento de conduta ou das pequenas negociações, pequenas, mas importantes negociações processuais que são celebradas, às vezes, com o Ministério Público de uma determinada circunscrição, de uma determinada jurisdição, para se evitar uma demanda coletiva que, às vezes, pode demorar muito tempo para ser julgada. São situações de dia a dia, situações práticas, que são decorrência um pouco dessa preocupação que a professora Maria Lúcia muito bem colocou. Então, uma leitura mais abrangente do artigo 16, ou um pouco de falta de cuidado sobre a forma de operacionalização dessa eficácia mais abrangente da coisa julgada com efeito erga omnes, mas com eficácia nacional, pode nos levar a uma situação realmente de mais dificuldade nessas importantes transações que são celebradas no dia a dia e que contribuem para a desjudicialização de conflitos. E um ponto fundamental, e levantando um pouco a importante questão que foi muito bem mencionada com ela, é a necessidade, sim, de se garantir uma maior participação no processo coletivo. Se eu tenho uma ação civil pública tramitando numa comarca, em um determinado juízo do interior de um determinado estado, e se aquilo terá realmente eficácia nacional, eu não devo só pensar na empresa que está sendo ali ré naquela situação, ou no conjunto de empresas que está sendo objeto, está sendo réu ali naquela determinada situação. Eu tenho que olhar, na verdade, para o setor como um todo. A importante tese que será fixada ali, de alguma forma, vai atingir um setor. Como eu faço para dar mais garantia, mais democratização para este debate? A preocupação que o Código de Processo Civil, por exemplo, tem no incidente de resolução de demandas repetitivas, de alguma maneira deve ser transportada para a ação civil pública, caso este artigo, o artigo 27, ele venha realmente a vigorar. Tá? Então, são as preocupações que eu trago, todas aqui apenas para complementar, né, a explanação, a bela explanação da professora Maria Lúcia, né, e, claro, sem, obviamente, deixar de destacar a importante visão que foi colocada justamente pelo professor Nelson Neri,